Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa Mossoró Saúde. Hoje falando sobre a saúde infantil. Você que está em casa também pode participar. Ligue, participe 3316-2270 ou, se preferir, use a nossa página no facebook.com/programa Mossoró Saúde. Para começar nosso programa, vamos falar de um vídeo bastante interessante sobre o tema. Roda o VT. É importante vacinar porque a criança fica protegida de todas as doenças. E é importante estar sempre em dia com o calendário de vacinas, né? Eles choram, mas daqui a pouco passa e não tem que ficar com dó, nada, é pro bem deles e tem que fazer mesmo, não tem como não fazer. A Luciana tem razão, é pro bem do bebê. Mas a vacina que ele tomou não tem no posto de saúde, só em clínicas particulares. Sim, existem algumas vacinas mais recentes que não estão ainda colocadas no calendário de imunização brasileiro e que já são disponíveis nas clínicas privadas e já feitas em outros países há algum tempo, como por exemplo a vacina de varicela, a vacina de hepatite A, a vacina para o meningococo do grupo C, a vacina Prevenar, que vai impedir infecção por pneumococo. O governo distribui as principais vacinas e é obrigação do responsável pela criança cumprir o calendário e atualizar a carteirinha. A criança, a partir do momento que nasce, né, até os 5 anos de idade, ela está sujeita, né, a desenvolver infecções por bactérias que são mais invasivas, né? Ela pode fazer desde uma meningite até um quadro de sepsemia, que é uma infecção generalizada do organismo, que normalmente levam à morte. Essas vacinas que estão fora do calendário, elas protegem contra 2 tipos de bactérias, né, que pegam a criança nessa faixa de idade, que seria o meningococo, né, o meningo tipo C e o pneumococo, né. Até mais ou menos uns 6 anos, 7 anos atrás, a gente não tinha essas vacinas nessa faixa de idade. Elas eram feitas somente acima de 2 anos. E hoje a gente tem vacinas que têm uma eficácia de praticamente 100% e com mínimo de efeitos colaterais, né? Elas protegem contra essas bactérias. A gente já tem feito essas vacinas a nível de consultório, a gente tem orientado os pacientes e a gente tem visto que o resultado é muito bom. O que dificulta um pouco é que são vacinas mais caras, né, e que você não consegue adquirir no posto de saúde. Com o avanço das pesquisas, o paciente sofre menos com os efeitos pós-vacina. A tríplice acelular é um exemplo. Preferida das mães, ela é diferente da vacina aplicada no posto de saúde. Basicamente, as 2 vacinas são muito boas em termos de resposta de proteção para difteria, tétano e coqueluche, que é a vacina tríplice. A diferença da tríplice celular é que ela apresenta uma taxa de retrogeneidade menor do que a outra. Retrogeneidade se entende por reações que a criança possa apresentar, principalmente reações graves, sistêmicas, como hipotonia, choro persistente por muitas horas, febre muito alta. Com a tríplice celular, você tem uma incidência muito menor dessas reações. A primeira dose eu dei no posto de saúde, em função da reação que ele teve febre e ficou roxo o local. Eu optei por dar na particular para amenizar o sofrimento dele e o meu também, né? Conta, já foi, querido. Aparentemente é dolorido, mas é necessário. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de Dr. Gustavo Paiva. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Edgardo. Para mim é uma satisfação muito grande estar conversando com você e com seus telespectadores. Muito bem. Doutor, dando continuidade ao nosso vídeo, eu gostaria de saber justamente o que é e para que serve, em poucas palavras, assim, para que serve a vacinação infantil. Veja, qualquer pessoa, especialmente as crianças, está sujeita a ser infectada por um determinado bichinho, vamos dizer assim. Seja ele uma bactéria, seja ele um vírus. A vacina nada mais é do que uma partícula, ou esse vírus com menos força, ou ele destruído e inoculado em partes no seu organismo, para que o seu organismo aprenda a desenvolver uma reação contra esse germe, que vai servir, inclusive, para a maior parte de sua vida. Que justamente a criança não tem esse anticorpos ainda necessário, não é isso? Essa vacina entrando estimula o seu organismo a desenvolver os anticorpos, que são, na verdade, são uma munição pesada contra aquilo que porventura vier a entrar no seu organismo, especificamente para aquela vacina que foi empregada. E quais são as principais vacinas assim, que o bebê que tem que tomar, e se existe todas ou não nos postos de saúde? Olha, na verdade é difícil a gente dizer qual é a principal. Todas são tão importantes que a gente não consegue dizer exatamente qual a que é a mais importante ou menos importante. Existem aquelas que vão dar um impacto populacional maior, quer dizer, mais gente doente, mais complicações em relação a um nível populacional maior. E é por aí que o governo escolhe, por esse meio, quais vacinas empregar. Curiosamente, a gente tem, agora nesse ano 2013, a comemoração dos 40 anos do nosso Programa Nacional de Imunização, que a gente costuma desconsiderar o que é feito no país, mas é impressionante, eu posso lhe dizer isso, como ele é abrangente e como é considerado, inclusive, um dos melhores do mundo hoje. Entende? Com relação às diferenças, é claro, toda vacina nova que entra no mercado, ela vem com a tendência que tenha cada vez mais qualidade e abranja mais aquela doença específica. Então ela geralmente entra no mercado através da via privada. Então a gente sempre, na verdade, existe uma pequena defasagem entre o Programa Nacional de Imunização e as vacinas que estão disponíveis em sua totalidade no comércio como um todo, no mercado como um todo. Entende? Entendi. Então não tem todas são necessárias. Todas são necessárias. Não há como dizer assim, tire essa vacina que ela vai trazer, ela é menos importante. Não há como. São todas fantásticas. Então, doutor, quais seriam as reações mais frequentes pós-vacinação? Como foi muito bem dito na explanação das colegas que me anteveram aí na reportagem, cada vez menos, na verdade, nós vemos as reações acontecendo. E a gente aprende com isso. Porque a partir daí se desenvolve uma vacina ainda que dá menos efeitos ainda. Agora, as reações hoje, elas costumam ser reações menos fortes do que eram anos atrás, por exemplo, há muitos anos atrás, por conta do desenvolvimento da vacina. As reações a mais comum reação é realmente a febre, para a maioria dessas vacinas. É claro que existem crianças que podem ter irritabilidade, existem crianças que podem surgir apresentar uma vermelhidão no corpo, que a gente chama de exantema. Existem crianças que podem ter vômitos por conta de uma vacina, ou determinada vacina pode causar uma diarreia, mas a febre talvez seja a situação que deixa mais as pessoas apreensivas, mas ela é mais comum. Outra curiosidade em relação à vacina ainda, doutor, é o tempo dessa reação. A maioria das reações das vacinas são imediatas e poucas horas após o uso da aplicação da vacina. Mas existem vacinas, por exemplo, como a vacina para tuberculose, que a reação pode acontecer até semanas depois. Mas assim, o tempo que pode acontecer semanas depois, mas essas mais frequentes, como a febre que o senhor falou, ela tem um tempo, não é isso? Geralmente é na primeira, segunda hora após a administração da vacina. Então ela não prolonga 3, 5 dias? Sim, não. O surgimento do sinal. Sim. Algumas vacinas podem, por exemplo, dar febre 2, 3 dias, sim. Pode. Algumas podem passar. Normalmente não ultrapassa esse período de 3 dias de sintomatologia por conta da aplicação. Você, mãe que está em casa, não deixe de vacinar. Importantíssimo, tá vendo? Mudando um pouco aqui o contexto,
A gente gosta de diversificar assim, alguns temas em relação à criança, né? Os hábitos que vai mudando de acordo com a idade, e muitos bebês começam isso, a mãe até os 2, 3 anos ainda tem o hábito da fralda. E depois dessa fralda a criança continua urinando na caminha. Isso é normal, doutor? Até é normal que a criança perca a urina durante as idades no período mais novo, vamos dizer assim. Mas, com o passar dos anos, a tendência é que ela tenha um controle cada vez melhor dessa função. Cada vez mais ela vai controlar melhor as vezes em que vai urinar, sem haver aquele estardalhaço de ter causado algum incômodo. Tem uma idade? Existe uma idade. Normalmente, a gente considera normal que uma criança siga ainda perdendo a urina até os 5 ou 6 anos de idade. Após isso, normalmente a gente tem que se ater para o fato dela ou ter algum problema de saúde, ou descartando esse problema de saúde, ela ter uma coisa chamada enurese noturna, que é ainda o descontrole desse ato de urinar sem causando embaraços. Outro assunto também muito assim, relevante, que muitas mães até inclusive mandaram essas perguntas, é sobre a dentição. Quando o bebê está naquela fase que não fala, que ainda não tem como dizer, eu estou doendo aqui, ali. Então, seriam as principais reações no surgimento dos primeiros dentinhos. Isso faz parte da reação do desenvolvimento neurológico, inclusive, da criança, esse incômodo. A primeira dentição, os primeiros dentinhos que estão a surgir na criança, coincide com a fase, inclusive, que ela costuma pôr os objetos na boca. Então a mãe já atribui aquilo a um desconforto. Nossa, a criança está sentindo alguma coisa, por isso que está utilizando aqueles bonequinhos que a gente usa para os mordedores, né? Parece estar agoniada com isso, mas na verdade não é. É um desenvolvimento normal, existe a erupção, causa sim um desconforto. Um pequeno desconforto, não chega a ser uma dor, mas que dá aquela sensação. Você, até mais, uma pessoa de mais idade, quando começa a eclodir um dente, um siso, por exemplo, ela sente aquele incômodozinho. O incômodo da criança, na verdade, é um pouco menor. Mas, de fato, realmente leva muito objeto à boca. É comum associar a isso a febre na criança? Era justamente uma dessas que eu gostaria de saber, assim, até que ponto a febre ela passa a ser um problema para a mãe que está em casa, para ela ver, assim, a febre constante, ela é sempre sinal de doença? A febre constante, quando a gente fala constante, é uma febre que tem uma temperatura da criança está acima de 37,8, ela se repete dia após dia. Muitas das vezes, ela simplesmente está de frente de um processo benigno, comum, banal, sem nenhuma repercussão em termos de gravidade. Mas a persistência realmente contínua da temperatura tem que se ter na ideia de que há uma necessidade de uma avaliação médica. Porque assim, às vezes a pessoa tendo uma febre, é bastante interessante o que o senhor fala, às vezes é uma reação do próprio corpo humano reagindo para combater aquela determinada inflamação que seja. Sabe que nem toda febre nem sempre tem uma infecção relacionada. Você tem febres, inclusive, de causa emocional. Existem febres, um trauma, por exemplo, alguém bate a cabeça, ele pode ter febre por isso. Isso não é uma infecção. E nessas infecções, a maioria das vezes, elas são infecções virais sem nenhuma gravidade. A persistência dela, principalmente, aí o alerta é esse. Eu tenho uma febre e ela se associa a sinais que me dão a ideia de uma gravidade. Quais são? Vômitos em excesso, diarreia muito intensa com sangue, desconforto respiratório, dor no pescoço que não consegue dobrar o pescoço, não consegue fletir o pescoço para frente. Esses são sinais que fazem com que a gente tenha um cuidado. Não parece ser só uma febrezinha sem importância. Vamos levar o médico para examinar a criança. Entendi. Outra coisa, doutor, é sobre os exames, que ao nascer, todo recém-nascido ele passa por uma bateria de exames. Assim, quais os exames necessários ao recém-nascido? Olha, isso também evoluiu tremendamente. Na verdade, os exames da criança começam com os exames da mãe. Né? A gente não pode esquecer que tem toda a implicação a maternidade, a gestação, com o nascimento e o desenvolvimento da criança. Então, são importantes as sorologias, aqueles exames que vão ver se a mãe teve alguma infecção que possa ser transmitida à criança. Mas após o nascimento,
é importante, hoje em dia se difunde muito a ideia de fazer 3 exames básicos. O exame do pezinho, que é aquele exame que você fura o pé, colhe, geralmente após o 5º dia do nascimento da criança, e ali é feita uma bateria de exames para diagnosticar determinadas doenças que são infrequentes, é bem verdade, mas em termos populacionais, elas têm uma representação muito importante. Quais sejam a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, e hoje a gente tem a opção de fazer, inclusive, esse exame de uma maneira muito mais abrangente, muito mais, que a gente chama o teste do pezinho ampliado, vendo uma gama muito maior de doenças que vão ter importância no futuro da criança. Outro exame muito importante é o chamado teste do olhinho, que o pediatra faz lá na maternidade onde ele nasceu. Esse exame não é para saber se a criança enxerga ou não enxerga. Ele é utilizado uma luzinha especial, diretamente no olho da criança, e ele vai pesquisar o que a gente chama de reflexo vermelho. Com esse reflexo vermelho, a gente consegue, existindo o reflexo, a criança tem que ter o reflexo vermelho, a gente consegue saber que a criança não tem catarata, glaucoma ou um tumor. Nossa. Existe tumor ao nascimento dentro do olho da criança. Esse tumor chama-se retinoblastoma, e é assim que a gente consegue diagnosticar ele precocemente. Daí a importância do exame. E o terceiro exame mais importante é as emissões otoacústicas, que tentam diagnosticar qualquer déficit na audição da criança. Por que isso é importante ser feito muito cedo? Porque a audição está diretamente relacionada à fala. Você, para falar, você tem que escutar. E às vezes, quando você atrasa esse diagnóstico, você vai ter um comprometimento maior da fala no futuro. Agora tem mais um, a gente pode citar ainda, que é uma coisa que está sendo implementada, que é o teste do coraçãozinho. O coraçãozinho não é um exame específico, não é o ecocardiograma que se faz da criança. É uma medida somente da oxigenação da criança que a gente usa com um aparelhinho chamado oxímetro de pulso. E essas medidas do pé e da mão conseguem, além da ausculta do coração que o médico faz, prever se o paciente tem ou não uma cardiopatia congênita. Ele não diz qual é, mas ele já pode dizer assim, olha, parece ter alguma coisa aqui no coração, agora eu vou pesquisar mais a fundo. Então são esses os exames mais importantes para a criança. Praticamente básicos, porque daí pode evitar, né, muitas doenças futuras, né? Isso. Então você, mamãe e vovó que está em casa, dá uma ajuda e são necessários mesmo esses exames. Continuando, doutor, falando sobre a alimentação do bebê, né? Nós sabemos que a amamentação é algo que, se toda mãe puder, é o necessário. Mas após a amamentação, quais são os primeiros alimentos e quando esse bebê ele pode mudar o alimento? Olha, a amamentação é um dos tópicos mais importantes na saúde básica da criança. Você veja que a criança que amamenta o seio, exclusivamente quer dizer, só vai mamar no peito até os 6 meses de idade. Eu lhe garanto, eu não, a comunidade médica vai lhe garantir que ela vai ter uma chance muito menor de desenvolver obesidade, hipertensão, doenças que levam a sangramento no intestino, determinados tipos de tumor. Então, a gente não pode nunca deixar de insistir. Às vezes o médico é até muito chato com isso, com relação ao paciente, quando a gente percebe que as pessoas acham que, por exemplo, não está dando certo, e a gente vai lá, não, vamos tentar, porque isso vai ter uma repercussão muito grande no futuro da criança. A gente vê crianças, por exemplo, tendo determinados tipos de alergias, são incomodadas a vida inteira com isso, e que poderiam ter sido evitadas se tivesse feito a alimentação adequada. Então, a introdução de alimentos normalmente é recomendada após esse período de 6 meses. 6 meses, né? E não seria qualquer alimento? Não, de jeito nenhum. Existe um escalonamento da dieta, a gente começa com com suco, com frutas, depois passa para alguns determinados tipos de legumes. Tem coisas curiosas, a gente vê, por exemplo, as pessoas querendo dar clara de ovo à criança pequena. Isso é altamente alergênico, isso pode desencadear reações no organismo que vão ter repercussão futura. A gente tem que evitar. Isso normalmente tem idades certas para cada tipo de alimento. E existe alimento assim, como saber que o alimento está dando alergia para a criança? Na verdade, a primeira maneira de você ver isso é observar. Se a criança come determinado tipo de alimento, e a partir dali tem alguma reação com isso, qual seja irritabilidade, reações na pele, diarreia, faz você pensar que aquilo possa estar causando algum tipo de reação. Mas é claro que
com a persistência, não são para todos os casos que você indica fazer exames complementares, exames de sangue, por exemplo, ou exames que você utiliza a pele para fazer o diagnóstico. Não há necessidade de você fazer isso a todos. Você faz naqueles casos em que há uma persistência dos sintomas ou existe uma gravidade na sintomatologia. Então existem testes que são feitos na pele do paciente e que são feitos escarificações, são feitos arranhões na pele da paciente. E a partir de que idade pode ser feito? Na verdade, não tem uma idade... De criança, assim, geralmente... Normalmente acima de 3 meses, mas na verdade a gente tenta fazer isso mais tarde. Mais tarde, mais né? Tarde, e geralmente isso é quando você falou, após os 6 meses, né? Que muda a alimentação, é que posteriormente vai haver essa divergência entre um alimento ou outro, né? A gente até realça a ideia de evitar o uso de leite integral. A mãe já não amamenta a criança. Certo. E aí escolhe um tipo de leite. Escolhe justamente o leite integral para oferecer à criança menor que 6 meses. Há de se ter uma ideia que isso é uma agressão fenomenal para o organismo, para o trato gastrointestinal da criança. Desencadeando no futuro a alergia à proteína do leite de vaca, que causa, em última análise, diarreias com sangue e até problemas respiratórios do tipo asma. Nossa. Então a gente tem que evitar. E continuando falando sobre alimentação, o que muitas mães percebem nos dias atuais, apesar devido à própria alimentação, que causa a obesidade infantil, que cresce cada vez mais. Hoje a gente entende a obesidade como, primeiro, tem um caráter genético importante. Edgardo, é o seguinte: se você tem um pai obeso, essa criança já tem uma chance de ser obesa em 50%. Se os 2 pais são obesos, essa chance cresce ao patamar de 80%. Então é muito difícil ter 2 pais obesos e a criança não ser. Ela tem 20% de chance de não ter. Mas acontece também de pais magros e criança obesa. Sim, aí existe, além, eu falei do caráter genético, mas existe hoje a total mudança do hábito alimentar. É bem verdade, se você for ver no dia a dia, compare a tua infância com a infância de hoje. Você vai ver, isso é notório, todos sabemos disso, que nós tínhamos uma atividade física muito maior, nós não nos prendíamos tanto a uma televisão, a um videogame, a um computador. Nós tínhamos muito mais atividades que faziam com que a gente gastasse energia. Aí eu lembro a você, será que na tua infância era comum a gente pôr um refrigerante PET na mesa para almoçar? Não. Eu acho que não. Não. Então daí para você ter uma ideia de que fato mudou completamente os hábitos, que deixaram de ser uns hábitos mais saudáveis e passaram realmente a ser hábitos menos saudáveis. E aí isso favorece ao Então o grande mal, pelo que eu estou falando, é justamente a alimentação, no caso da mudança alimentar nos dias atuais. Mudança alimentar nos dias atuais, acompanhando tudo que se apresenta para ela. E aquela mãe que não tem muito limite, deixa a criança comer, ela está na fase de crescimento, ela pode comer o que quiser. Aí é que está. A ideia hoje, na verdade, é que comer demais não é bom. Se você for ver, na verdade, o que a gente tem que comer é de menos, mas com alimentos de qualidade. Essa é a ideia de hoje. A nutrição, porque nem sempre a pessoa que é gordinha, ela é nutrida. Ela pode se alimentar de alimentos sem os nutrientes necessários. Sem os nutrientes necessários e dando só aquela característica daquela criança mais robusta, né? Mas, na verdade, menos saudável do que a outra que está mais magrinha. Tá ok. Terminando o nosso primeiro bloco, vamos a um breve intervalo, voltamos já. Voltamos com o programa Mossoró Saúde. Você que acabou de ligar sua TV, estamos falando hoje sobre a saúde infantil. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, convidamos aqui o pediatra Gustavo Paiva, que também é o responsável da UTI Pediátrica de Mossoró. Doutor Gustavo, aproveitando essa deixa, eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância e qual o procedimento e como acontece a UTI Pediátrica aqui em Mossoró. Pois bem, a UTI pediátrica, ela, aqui na cidade de Mossoró, ela foi aberta recentemente, agora no mês de abril, nos meados de abril,
onde recebemos o primeiro paciente no dia 23 de abril. Para você entender a UTI pediátrica, você tem que entender o contexto da UTI pediátrica na sua cidade, no seu estado e no seu país. Existe uma necessidade enorme de leitos de UTI pediátrica no país. A gente tem visto, já vimos, presenciamos várias situações em que as crianças necessitavam da assistência e não dispondo, vieram infelizmente a falecer. E acho que foi dado, a Mossoró avançou muito, até para o estado, com a abertura de uma UTI que contém hoje 10 leitos e pronta para atender dignamente todas as pessoas que lá precisarem. Queria destacar, por ser a UTI única pediátrica da cidade, não há absolutamente distinção para a gente que trabalha na UTI, para nós que trabalhamos na UTI. Quando eu falo nós, eu falo os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os psicólogos e todo aquele pessoal todo envolvido. Não há distinção entre uma determinada pessoa de uma determinada classe social e uma outra pessoa de uma classe menos favorecida. A UTI, acredite, é para todos. Normalmente, a UTI, a indicação da UTI não é feita pelo familiar. Há que se entender isso. Existe a necessidade, a paciente tem um determinado problema, ela leva para uma unidade onde possa ser atendido. E o médico avaliando a necessidade da UTI, a nossa região hoje tem como receber esse paciente. Então ele faz o encaminhamento. Faz o encaminhamento, normalmente através de uma central de regulação que fica no Hospital Tarcísio Maia. Isso. Não é que a pessoa tem que ir obrigatoriamente ir lá no Tarcísio Maia, ela tem que ir no local onde ela estiver, na cidade que ela está, para depois ela ser transferida para o Tarcísio Maia e aí sim vir para a UTI. Não pode o paciente simplesmente aparecer na UTI, porque a UTI não está preparada para recebê-lo de supetão, vamos dizer assim. Tem o procedimento. Tem o procedimento. Mas bastante salientar que todos vocês que estão em casa, independente A, B ou C, pode ser atendido. Os pacientes que nós já tivemos nesses poucos meses de funcionamento, quase 50 pacientes internados na UTI. Há de se entender que existe, a grande maioria dos pacientes foi beneficiada. Posso te contar um caso curioso. Isso. Ou bem interessante, um caso épico, vamos dizer assim. Por quê? Tivemos uma criança há pouco tempo, por exemplo, de 2 anos, que, olha que coisa curiosa, quero dizer curioso porque é uma situação nunca antes vista para a cidade. Isso. Essa criança estava em Santa Cruz com um quadro de uma insuficiência respiratória muito grave. Santa Cruz tentou a vaga dessa criança em Natal e, lógico, as UTIs são todas ocupadas com seus pacientes, essa vaga foi negada. Essa criança foi transferida a Mossoró de helicóptero, chegou aqui, houve o tempo em que foi trazida à unidade, a UTI, e lá, rapidamente, drenamos uma situação grave do tórax da criança e a criança sobreviveu. Nossa. Talvez se demorássemos um pouquinho mais do que aquilo necessário, teríamos perdido essa criança. É épico porque foi uma coisa, pra gente, que após passar por todo o sufoco, é claro, foi uma coisa que salvou a gente vida. Tem o direito de ficar feliz. De festejar. Eu acho que a grande satisfação do médico em si, principalmente da família também, é quando uma criança chega nessa fase da UTI e ela consegue sair dela salva. Salva. Lógico que tem pacientes. Eu queria, nesse momento, já que você me deu essa oportunidade, Edgar, de que as pessoas da região saibam que o serviço existe. Eu digo isso por quê? Porque, por não saber, muitas vezes os pacientes chegam para nós, que somos experientes, que temos conhecimento sobre a patologia, chegam às vezes numa situação tanto quanto mais avançada. Chegam, na verdade, muito graves. E às vezes, mesmo na melhor estrutura que você venha a montar, você às vezes pode vir a perder o paciente. Então, queria dizer o seguinte, a gente tem estágios. A gente não precisa, a indicação da UTI não precisa ser no estágio último, ela pode ser no estágio médio, né? Não tão complicado a ponto que a gente tenha tempo ainda de fazer uma abordagem que tenha êxito. Eu gosto de comparar o caso grave a uma corrida. Eu estou aqui correndo, eu sou o Usain Bolt, aquele
aquele cara que corre pra caramba, que aparece na televisão e direto. A infecção, a doença da criança, a patologia dela, ela vai correr também, só que ela começa correndo na minha frente. Quem chegar primeiro ao destino ganha a corrida. Se ela chegar muito próximo do destino, por mais que eu seja veloz, lógico que eu não vou conseguir ganhar. Entende? Entendi. Então a gente precisa entender que a UTI existe, ela é de vocês, e a gente está aqui querendo ajudá-los, todos, na medida do possível, e mediante o encaminhamento, logicamente, de um colega, um profissional gabaritado, que vai fazer a solicitação da vaga da UTI. Muito bem. Perfeito. Vamos ao quadro agora. Diz aí, doutor. Eu gostaria de saber quais são os riscos da obesidade infantil. E aí, doutor? Qual o início da... O risco. Ah, sim. Que essa moça que nós... Ela tem um filho já num peso bastante avançado. Ela tem 8 anos, o filho dela, e ela ficou até querendo justamente saber quais o procedimento, quais os principais riscos. Bem, a obesidade como um todo leva o seu organismo a um estado de sobrecarga. Tanto a nível de pressão, por exemplo, a pessoa, por incrível que pareça, hoje a gente vê cada vez mais crianças hipertensas, coisa que a gente não escutava falar anos atrás, talvez. Isso. Hoje, inclusive, faz parte da consulta do pediatra a medida da pressão arterial. Não é? O pediatra faz a medida, a partir dos 3 anos de idade, é comum que ele venha medir a pressão arterial da criança. É o que a gente diz assim, que é um tipo de doença que antes nós achávamos que criança não tinha. Criança tem, por exemplo, diabetes. Criança, por conta da diabetes e da obesidade, elas vão ter mais chance de desenvolver problemas cardiovasculares que venham a levar, por exemplo, não na idade, não é comum a criança infartar, mas vai ser um adulto precoce com muito problema, com mais chances de ter complicações do coração, mais cedo. Que pode trazer problemas oculares. Então o risco é grande. O risco é grande. Próxima. Eu gostaria de saber que meu netinho está com 6 meses. A mãe dele começou a trabalhar agora e ele está um pouquinho assim tristinho, se é falta da mãe. E ou é o seu netinho que está nascendo, que ele está com um pouquinho assim de fastio. Se é isso mesmo. E aí? Bem, na verdade podem ser as duas coisas. Os dentinhos, quando estão nascendo, realmente causam aquele desconforto que a gente já comentou. Mas é claro que a saída da mãe para o trabalho, ela vai ter que é uma reação natural. Você passou aqueles 9 meses e os colado à sua mãe. E agora esses meses após o nascimento. E de uma hora para outra você não vê a pessoa com aquela regularidade, aquela pessoa que lhe dava tranquilidade, aquela voz que lhe dava a serenidade. Realmente isso tem relação. Não quer dizer que você tenha que simplesmente não trabalhar. A ideia talvez não seja essa. Não. Mas a mãe geralmente se desdobra muito para poder atender as necessidades do trabalho e as necessidades de casa. Então pode ser, né, que seja. Pode sim, sem dúvida nenhuma. Meu nome é José. Eu queria perguntar, meu filho tem 6 anos, e esse período agora entre chuva, sol, qual seria os melhores métodos para que ele não pegue essa virose, para que ele se previna e que não pegue essa virose? Bem, toda vez que há mudança de clima, a gente tem que, no frio, por exemplo, há uma tendência das pessoas se agruparem. Certo. Por exemplo, é mais comum que a pessoa se dirija, por exemplo, a um shopping. É mais comum que as pessoas fiquem mais tempo em casa e se vê uma pessoa mais próxima. Então, esse contato próximo é que faz com que você tenha maior possibilidade de desenvolver adquirir o vírus que vai causar o resfriado ou propriamente a gripe. Mas é claro que se você também exponha o seu corpo a essas mudanças de clima, você também tem essa tendência. Então é claro que você tem que agasalhar adequadamente sua criança quando vai sair, não deve pegar, por exemplo, aquela primeira chuva do dia, porque é mais chance de subir partículas que vão fazer com que ele tenha a virose. A gente recomenda, isso é muito importante, que bebezinhos pequenos, por exemplo, não o filho do José que tem 6 anos, mas as crianças pequenas, a gente tem que afastar berço da parede, da janela, porque a própria parede fria transmite essa temperatura mais baixa para a criança. Uma pessoa que tem uma tendência a desenvolver reações do tipo rinite ou mesmo pegar uma gripe, ele vai desenvolver. Tudo bem. Meu nome é Damiana, tenho uma filha com 5 anos.
Eu gostaria de saber, porque toda vez que eu dou banho nela, ela reclama do olhinho, né? Já levei ela para consulta, fez exames, mas não deu nada. Aí o médico disse que não era nada, mas toda vez que eu dou banho nela, eu sinto que o olhinho dela fica vermelho e ela reclama muito, que arde. Bem, o mais comum que possa estar acontecendo aí, na verdade, é que está caindo algum produto no banho. No banho, né? O shampoo, existem shampoos apropriados para crianças que não causam irritação aos seus olhos, né? Mas quando não é feito isso, algum sabão ou o próprio shampoo pode cair nos olhos e causar irritação. Essa é a mais comum. A própria água, simplesmente num banho rápido, normalmente não causa esse tipo de reação. E você vê que quando ela foi ao médico, não constou nada. Não constou geralmente literalmente no banho. No banho. Então provavelmente é algo que ela usa no banho. Meu nome é Sânzia. Eu gostaria de saber, assim, quando criança coloca alguma coisa no nariz, porque eu já passei por isso, aí foi um Deus nos acuda. Eu gostaria de saber como eu devo proceder. Criança tem essa mania, né, Gustavo, de colocar, por isso que não é recomendável nada pequeno próximo à criança. De fato, olha, isso é muito interessante. A gente já teve, pela experiência da gente, visto vários casos de crianças que põem, a gente chama isso de corpo estranho, qualquer coisa que não é estranho ao seu organismo, que você introduz dentro do seu organismo, a gente chama de corpo estranho. No ouvido, no nariz, engolir. Quem já não ouviu falar de uma criança que engoliu uma moeda? Vira motivo até de brincadeira na consulta. É de R$1, é de 50 centavos, tudo. Já recebeu, o senhor? Já recebeu? Mais, muitos. E tem situações até muito graves. A crianças, por exemplo, a gente não deve dar partículas pequenas de alimento para criança, por exemplo, pipoca, não deve. Não foi um, não foram dois, não foram 3 casos em que viu que as crianças aspiraram a pipoca. Quer dizer, aspirar significa que a partícula, ou o milho, a pipoca, vai lá para dentro do pulmão. Isso, a princípio, dá só uma tosse. E depois causa uma pneumonia, normalmente, com fechamento do pulmão. E dá um trabalho para a gente da UTI muito grande. A gente tem que fazer, às vezes, uma broncoscopia para poder tirar aquela partícula. Quando a gente suspeita que é isso. E a mãe, às vezes, é que consegue dizer para a gente depois. Será que ela não se engasou com alguma coisa? Porque tem algo estranho nessa pneumonia. Aí a mãe vai lá e fala, não, doutor, eu dei pipoca para ele uma semana atrás e aconteceu isso. Com relação ao nariz, eu recomendo que a senhora não tente tirar este corpo estranho. O certo é que a senhora vá ao hospital, porque lá existem pinças especiais, menores, mais delicadas, que a gente consegue tirar isso sem tanto trauma. Normalmente pode machucar um pouco, pode sangrar, pacientes até que tem que fazer uma pequena anestesia, mas tentar simplesmente pode machucar muito, pode até ficar muito difícil o trabalho da gente depois na retirada. Recomendo que vá a um pronto-socorro para tentar tirar. Encerrando mais um bloco, vamos a um breve intervalo, voltamos já. Voltamos com o programa Mossoró Saúde e hoje recebendo o pediatra Gustavo Paiva. Doutor Gustavo, nós recebemos um telefonema de uma telespectadora, né, sobre uma pergunta da Ana, né, do Rick Graf. Muito obrigada pela audiência, esteja sempre conosco. A Ana gostaria de saber, ela tem uma netinha e aos 2 anos de idade falava normal e de repente essa menina apresentou um sintoma de gagueira e está cada dia mais frequente. Ela gostaria de saber o porquê que isso aconteceu. Bem, na verdade, para a gente poder fazer um diagnóstico, a gente precisaria de mais informações para a gente poder fazer um comentário mais específico. Mas a gagueira, que é a repetição de palavras ao falar, ela é um distúrbio que não é dos mais frequentes. Ele tem que ser avaliado por um pediatra e provavelmente vai precisar de uma avaliação de uma fonoaudióloga para, a partir dali, fazer esse diagnóstico mais adequado. Não é comum? Criança. Não, comum, de você ver crianças com gagueira, assim, no dia a dia, não é comum. Existe, mas não é aquela coisa do cotidiano. Corriqueira, não é. Tudo bem. Vamos agora a um quadro chamado Mitos e Verdades.
No quadro Mitos e Verdade, doutor Gustavo, é justamente aqueles ditos populares que as pessoas têm hábitos no cotidiano e nós gostaríamos que o senhor respondesse. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. O primeiro é este aí, a mamadeira, chupeta e chupar o dedo, que é uma coisa bem prática na criança nas primeiras fases de vida, ela entorta o dentinho ao nascer? Para responder agora. Pode. Sim, na verdade o uso, principalmente após os 2 anos de idade, há uma tendência a uma mudança da conformação da arcada dentária da criança. Então, recomenda-se que o uso costumeiro da chupeta não ultrapasse esse período. Num período menor, por menos tempo, na verdade não causa nada. Até 2 anos. Até os 2 anos no máximo. Então não é mito, é verdade. É verdade. O surgimento dos dentinhos faz o bebê babar mais? É verdade. É verdade porque com o surgimento dos dentes, a eclosão, há uma tendência, um aumento da produção de saliva. E é por isso que então a criança baba. E ela tende a permanecer sempre no movimento de fricção lá com aqueles objetos que a gente já citou antes, causando esse aumento da produção de saliva. Então, é verdade. Verdade. Próximo. Aí, o suco de beterraba acaba com a anemia. Eu tomei muito, viu? Posso confessar ao senhor que eu tomei muito. Na verdade, isso não é... A beterraba por si só não traz essa quantidade toda suficiente a ponto de você utilizá-la como um alimento... eu vou usar isso aqui porque eu não vou ter anemia. Não, vou usar isso exclusivamente. Então é mito. É mito. Café faz mal para os baixinhos, para as crianças? Tem criança que tem que... Olha aí, que costuma tomar café. O café é um estimulante. Então, uma criança que já existe uma tendência a ser mais ativa, por exemplo, com o uso do café, vamos dizer assim, fica mais danada. Mal do ponto de vista de causar algum distúrbio no seu organismo, não. Mas é verdade, não é mito, porque isso altera o comportamento da criança. Realmente tem crianças que respondem muito. O café é um estimulante. O leite de soja pode substituir o leite de vaca? Na verdade, a gente não chama leite de soja, a gente chama fórmula de soja, na verdade. Ele é utilizado para determinadas situações. A gente não deve estar utilizando a soja assim tão indiscriminadamente. A gente sabe que a soja é muito boa para a saúde como um todo, mas quando você usa numa quantidade grande, isso pode trazer prejuízos para você também, entende? Então, na verdade, ele não substitui por completo o leite, não. A alimentação da mãe influencia na qualidade do leite materno? Sim, com certeza. É mito ou é verdade? É verdade, porque a mãe tem que se alimentar bem, estar com o seu corpo bem nutrido para que possa atender a demanda da criança. A alimentação, no caso, cresceu, você vê a alimentação aí totalmente distorcida, as crianças com peso, né, acima do peso. Aí tem o velho mito, crescer, emagrece. Que a gente, não, deixa comer o que quiser, que a gente comentou na obesidade lá. Crescer e emagrece, mito ou verdade? Não, nesse sentido de alimentação, se comer muito, e aí se crescer e emagrecer, não, isso não é verdade. Agora, existe na criança a fase dos chamados estirões. Os estirões. Que costuma na fase adolescente haver uma mudança da complexão da estrutura física da pessoa. Então você vê aquele menino que de uma hora para outra cresce, ele dá aquele aspecto de mais emagrecido. Isso é o estirão, isso são coisas diferentes. Agora, crescer simplesmente às custas de alimentação e isso emagrecer, aí não. Se fosse por isso, não tinha adolescente gordinho, né? Aí, o choro em excesso do bebê é sempre dor? É porque não. A mãe tem esse problema, né, doutor? Assim, a criança, principalmente mãe de primeira viagem, que eu já fui, eu sei como é isso. Então a criança chora por qualquer motivo. A mãe, como ele não fala, principalmente o bebê, como ele não fala, acha que ali tá sempre sentindo uma dor. Não, na verdade não. O choro é uma maneira de a criança se comunicar com você. Por exemplo, a mãe não está fazendo aquilo que a criança quer ou não está presente quando a criança gostaria que estivesse presente. Então ela chora, mas até de uma maneira muito compulsiva, muito forte. Tem criança, por exemplo, que chega a ficar roxinha de tanto chorar. E, na verdade, não significa que toda vez esteja sentindo dor.
Inclusive, agora que nós gostaríamos de falar com a telespectadora, no caso que nós falamos do Bom Jardim. Ela tem uma filha de 9 anos e a menina está constantemente rouca. Então, ela gostaria de saber assim, se essa rouquidão constante é normal. Bem, a gente precisaria saber se ela tem períodos em que ela não é rouca e volta a ficar rouca, são coisas importantes. Mas, para responder isso, na verdade, assim, existem os agravantes, as situações em que agravam a rouquidão. Então, o ar seco piora. Você está gripado e isso inflamando as vias respiratórias faz piorar. O uso, por exemplo, de determinados alimentos muito gelados que podem diminuir a diminuição do movimento, que tira a secreção e diminui a lubrificação das vias respiratórias, pode levar. Agora, existem até doenças complicadas a nível de laringe, essa região aqui da respiração, que levam à rouquidão persistente. Só que aí, de novo, avaliação... Que no caso a criança tem 9 anos. Mesmo 9 anos. Às vezes tem, por exemplo, tem pessoas que têm cistos na região da corda vocal. E que pode apresentar desde criança. Que pode apresentar, só que às vezes a sintomatologia vai se intensificando com o passar da idade. Tá. Vamos a um breve intervalo, voltamos já. Voltando com o programa Mossoró Saúde, hoje recebemos o pediatra Gustavo Paiva e gostaria aqui de deixar sua mensagem, doutor Gustavo. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu estou extremamente feliz de estar aqui à sua frente, à frente dos seus telespectadores, e estou sempre à disposição para oferecer esclarecimentos desse ou de outros assuntos no que envolve a parte da pediatria ou mesmo da UTI pediátrica. E fico feliz de ter tido a oportunidade de mostrar à população que existe um serviço que está à sua disposição para ajudar. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Encerrando aqui o nosso programa, quero deixar nosso contato novamente. Você que está em casa pode entrar em contato conosco durante a semana para o próximo tema, que será sobre comportamento, com a psicóloga, que vai falar justamente sobre o nosso comportamento, enfatizando a amizade, já que no próximo dia 20 é o dia da amizade. Então, no próximo programa, nós vamos enfatizar bastante esse assunto. Então, você que está em casa pode entrar em contato conosco através do telefone 3316-2270, ou se preferir no facebook.com/programa Mossoró Saúde, ou também no nosso e-mail mossorosaude@live.com. Fica aqui nosso agradecimento a você que está em casa pela companhia. Até o próximo programa. Saúde e paz. Programa Mossoró Saúde. Apoio Cultural. Apvida. Lisboa Móveis.